Maravilha, agora sim, bora começar a nossa resolução, né? Vamos tentar resolver esse algoritmo. Ele é um algoritmo de ordenação bem simples, como eu falei para vocês. Ele tem um grau de complexidade de código para se fazer a ordenação bem baixo, então ele não é tão difícil, mas a gente começa a utilizar ele para chegar nos próximos, né? Então vamos começar com a ideia. Eu preciso ter esses dados daqui. Eu vou começar com os dados primitivos. Então, eu vou começar fazendo aqui um. A gente chamou de carga horária, né? Então, eu vou colocar aqui ordena carga horária primitivo. A gente quer fazer um algoritmo que, no final das contas, vai organizar, vai ordenar as nossas cargas horárias dentro do nosso conjunto de dados primitivos. Opa, eu acho que eu cliquei errado. Não, tá certo. É isso daí que a gente quer fazer com esse cara. Vamos começar, então, pegando e criando o nosso conjunto de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser as nossas cargas horárias dos nossos professores. Então, eu vou criar aqui professores. E aí, dentro dos professores, eu vou colocar as cargas horárias separadas por vírgula. 40, 16, 40, né, 16, 40, depois foi 4, depois 64 e 30. São essas daqui. Então, aqui tem as cargas horárias, né? Acho que foi isso mesmo. Agora, o que eu preciso? Eu preciso colocar isso aqui em ordem, preferencialmente crescente, né? Para que a gente possa pegar, por exemplo, a primeira é a menor, a última é maior, mas eu posso pegar as duas menores, as três maiores, posso conseguir chegar na posição intermediária rapidamente. Então, quem está no meio disso aqui, eu chego rapidamente a esse momento. Para isso daqui, para a gente começar a visualizar, eu vou colocar aqui, então, um processo básico que a gente já viu. Vou mostrar os dados, né? Vou criar aqui, ó, imprime, e aí eu vou passar aqui os professores. Vou mandar imprimir aqui os dados dos professores, né, das cargas horárias deles. Beleza, tá aqui bonitinho, vou fazer lá o processo. Depois que eu fizer isso daqui, o que eu preciso fazer, né? Qual que é a grande ideia desse algoritmo? Eu preciso buscar. A gente já viu um algoritmo de busca, né? A gente vai imprimir, eu preciso buscar o menor. Quando eu descobrir quem que é o menor desse conjunto de dados, eu vou colocar ele na primeira posição. Depois, eu vou buscar o menor nesse outro conjunto de dados, vou colocar aqui na segunda posição, o menor nesse conjunto coloco na primeira posição dele, menor nesse conjunto coloco na primeira posição, o que sobrou vai ser o maior. É essa a ideia desse algoritmo que a gente vai. A gente vai selecionar o menor na primeira, o segundo menor na segunda, o terceiro menor na terceira, o quarto menor na quarta e o que sobrar é o maior. A gente vai fazer esse processo. Para que a gente possa fazer esse processo, a gente vai desenvolver, então, a seguinte ideia, né? Vamos criar um algoritmo que ordenará isso daqui. E aí, a gente vai poder fazer, por exemplo, vou chamar ele de ordena, por enquanto, ordena. E o ordena vai passar aqui as cargas horárias dos professores. Só que, além disso, eu disse para vocês que a gente pode, por exemplo, e aí como a gente fez nos outros, né, exercícios, a gente pode, por exemplo, querer ordenar somente esse trecho. Eu não quero mexer no primeiro, eu quero ordenar somente esse trecho. Legal, é um processo bacana. Então, eu vou passar aqui posição inicial, vai até quando e pronto, ó. Só que para a gente já se acostumar, eu vou trocar aqui essa informação, né? 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui. Eu vou pegar o tamanho do meu array.
É a mesma informação, mas aí fica automatizado. Se eu colocar mais elementos, ele já ajusta aqui automaticamente. Então, eu tenho o imprime e o ordena, e aí depois que eu mandar ordenar, eu quero pegar e imprimir para ver se está tudo certo, se está tudo organizado, né? É essa a ideia. Vamos começar para fazer o imprime. Então, imprime é estático. A gente vai fazer ele não devolve nada, void, imprime, passa aqui um array inteiro com as cargas horárias dos professores. E aí a gente vai mandar imprimir isso daqui. Fazer um system.out.println, e aí eu vou mandar imprimir. Para poder acelerar a nossa vida, vou fazer aqui, ó, import java.util.arrays. Vou importar o arrays para eu poder usar o toString, né? Então vou fazer aqui o uso do arrays toString. Arrays.toString, e aí eu vou imprimir o meu vetor o meu vetor, que tem lá as cargas horárias dos professores. Vetor. Fechou, fechou. Beleza. Ele já vai funcionar aqui para a gente. Se eu comentar esse cara, que ele não existe ainda, compilando, maravilha. Se eu rodar, ele vai imprimir duas vezes, né? Olha lá. Ele vai imprimir aqui duas vezes o meu conjunto de dados. Perfeito. Não está ordenando ainda, então está saindo a mesma coisa. Agora, a gente vai fazer o nosso ordena. Então, vamos montar o nosso ordena. Como que vai funcionar esse esquema de ordenação? Está aqui o nosso método, né? A chamada dele. O nosso ordena, ele tem uma coisa que é muito legal, né? De característica. Ele tem o array que a gente está usando, né? Que está aqui, que é o array de inteiros. Vou chamar ele aqui de vetor, né? Só para a gente diminuir o tamanho. Aqui é um inteiro que diz que é o início e um inteiro que diz que é o término dele, né? E a gente vai usar essas informações referenciais. Eu não preciso retornar o array. Por que que não? Porque esse cara daqui é um objeto. Então, o vetor é um objeto. O array é um objeto. Os objetos são passados por referência. Então, se eu mexo no vetor, que na verdade ele vai estar aqui sendo professor, eu passei uma referência para cá, eu fiz a referência a ele, se eu mexer nesse cara, na verdade eu estou mexendo nesse daqui. Então, o que eu faço aqui dentro reflete no lado de fora, porque foi passagem por referência. Então, ele está mexendo na mesma referência, no mesmo objeto, no mesmo conjunto de dados que tem aqui nos professores, vai ter no vetor. Mexendo no vetor, eu altero o array, mexendo no. Só para provar, né? Vetor na posição de índice 0 é igual a -1. Fiz isso daqui. Esse cara daqui, vou só static, void, ele não precisa retornar nada. Estou alterando um elemento do vetor. Estou falando que um elemento do vetor na posição inicial vai ser -1. Se eu compilar esse cara e executar, olha só que legal. Está provado, né? Olha lá, ele mudou realmente. Mexendo no vetor, eu estou mexendo em professores. Então, mexeu no array, sendo uma referência, eu estou mexendo lá fora, né? No array interno, ele está mexendo no array externo. Aqui, ó, -1. Mexi. Era isso que eu queria. Por quê? Porque eu não preciso devolver o vetor, né? Porque senão eu teria que criar um vetor, fazer ele devolver esse valor daqui, e eu não preciso fazer isso daí. Então, maravilha, isso aqui provou que eu estou realmente manipulando esse cara de alguma forma. Vamos fazer o seguinte, como que é o nosso processo? Eu tenho que pegar e ler desse até o final. Então, eu vou ler daqui até o final. Eu tenho um laço. Então, a gente vai fazer um for int posição atual começando em 0, indo até a posição atual ser menor ou igual, menor que o tamanho do vetor, ponto seu comprimento, né?
Só que, se você fizer dessa forma, você está desperdiçando a passagem desses dois termos daqui que a gente fez. Já que eu estou indicando aonde o meu vetor começa, início, então eu vou vir aqui, eu coloco aqui início. E eu estou indicando aonde ele termina, eu vou vir aqui e colocar o término. Porque não é todo o tamanho do array que eu quero, posso pegar uma parte dele. Então, por conta disso, essas duas variáveis aqui eu estou utilizando para fazer esse controle. Porque senão eu poderia perder isso daí, né? E aí, então, o que vem agora de sacada mais importante? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso descobrir qual que é o menor dos elementos. Falei, menor dos elementos, a gente já fez, né? A gente já descobriu aqui, ó, maior, não sei das quantas, ó, maior. Busca linear, busca maior elemento. A gente tem aqui um busca maior. A gente viu que para buscar, a gente vai passar por um laço e vai fazer um teste. Sim, a gente vai fazer isso daí. Então, para buscar o maior, a gente faz isso daqui. Perfeito, né? A gente já sabe fazer a busca do elemento. Diferença. Lá eu pesquisei maior. Para pesquisar o menor aqui, eu inverto o sinal. Tranquilo, né? Então ficou legal. Então vou fazer assim, ó. Int menor recebe busca menor. Acho que busca menor, acho que é um nome bom, né? E aí eu vou passar o vetor, vou dizer a posição que ele vai começar, que no caso é a posição atual. Opa. Que é a posição que ele vai começar, que é a posição atual, até o término. É isso. Bom, eu quero buscar o menor, né? Então a gente tem aqui, ó, estou buscando o menor elemento. Vamos criar esse busca menor, vamos buscar o menor elemento. Então, vou criar aqui embaixo, busca menor. Busca menor, tá lá. Esse cara daqui vai ser static, e esse cara vai devolver para a gente o inteiro, né? Porque eu quero que ele devolva a posição do menor. Esse cara daqui é um vetor de inteiros, int vetor. Esse cara daqui, int posição atual, int término. A gente pode trocar esse atual daqui porque é valor, né? Início, que a gente fez no outro, né? Início e término. A gente fez isso daqui. Então a gente fez lá para ele buscar qual que é o maior. Vamos fazer para ele buscar o menor. Como que a gente fez para ele buscar qual que era o maior? A gente iniciou o processo do busca da seguinte forma, só recapitulando, né, como que a gente fez para ele buscar o menor dos valores. Então, para buscar o menor dos valores, eu começo a minha busca a partir da primeira posição. Então, eu guardo a primeira posição como sendo a minha posição menor. No caso, tinha sido maior, né? E eu saio comparando com as demais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é dizer que int, o menor é quem está na posição início, né? Na onde começa, é a primeira. Esse é o menor. E aí lembra que a gente teve uma discussão, já que eu estou começando do início, eu não preciso testar ele com ele mesmo, eu vou testar ele com o próximo. Exato, eu vou testar ele com o próximo. Então, eu vou começar aqui a fazer um for que vai da posição do início mais 1, porque ele não precisa testar ele com ele mesmo, até posição menor que o término. Posição mais, vou incrementar. E aí eu faço um teste. Se o vetor na posição que eu estou analisando for menor que o vetor na posição que eu tenho registrado como menor,
O menor agora é essa nova posição que eu estou olhando. Né? Porque a gente está falando de tamanho e guardando posição. Então, eu olhei lá o vetor na posição que eu estou passando. Se ele for menor do que a minha primeira, eu troco. E aí eu fico com ela. E ele vai fazer esse processo daqui. Bem tranquilo, ele vai passar e vai analisar isso daqui. Feito isso daqui, ele passou por tudo, foi, até chegar lá no final. Terminou, ele vai retornar, ó, return o menor dos elementos. Retornou o menor. Quando ele retorna o menor, ele cai aqui e eu tenho o menor. O que eu faço com esse menor agora? Eu peguei e vim aqui. Eu descobri que o menor está aqui, ó, no índice 2. Descobri que esse cara daqui é o menor. Por quê? Ele pegou o primeiro, guardou. Aí ele testou com o próximo. Esse é menor que esse? É. Então, eu tô com esse cara aqui, né? Perdão, eu tô testando se o 40 é menor que o 16, né? Tô testando, guardei o 16. 40 é menor que 16? Não é. Não faço nada. Incremento, venho para esse daqui. O 4 é menor que o 16? É. E aí o que eu faço? Eu guardo 2. Aí eu guardei o 2 aqui como informação. Então ele pegou e guardou. Agora ele tem esse cara para comparar. Está comparando, guardou a posição 2. Atualizou a posição. Aí ele compara. 64 é menor que 4? Não, não é. 30 é menor que 4? Não, não é. Então, retorna o valor 2. E ele voltou esse cara como sendo a menor posição. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse cara, jogar ele para um temporário qualquer, né? Eu vou colocar aqui. E eu preciso jogar esse cara daqui para a posição que ele estava. Preciso pegar esse cara dessa posição temporária e colocar ele aqui no primeiro lugar. Eu preciso trocar os elementos de lugar. É isso que eu preciso fazer. Então, eu vou trocá-los de lugar. Então, eu vou trocar a posição de um com o outro. É isso que eu quero. Bora, então. Eu gosto muito de pensar em fazer a troca. Troca. E aí eu vou trocar. Como eu sou esperto, eu vou fazer um método para trocar. O método que vai trocar, ele vai passar quem que é o vetor que ele quer trocar, aonde ele quer fazer a troca, e aí qual que é a posição inicial aonde estão os dados que ele quer trocar, e aí depois ele vai realmente fazer a troca do que for necessário. Então, o primeiro caso é, eu vou trocar, mas eu vou trocar onde, né? Onde que eu vou fazer essa troca? Aí, o onde eu vou fazer essa troca vai ser respondido justamente com com o vetor. O vetor é o onde, é o conjunto de dados que eu vou manipular. E é ele que eu quero trocar. E agora eu tenho que falar de qual posição para qual posição. Eu quero trocar da posição menor, que foi a que eu identifiquei como sendo a que eu quero, para a posição atual. Mas se eu colocar de atual para menor, tanto faz, entendeu? Porque vai trocar do mesmo jeito. O nosso troca, ele não é preconceituoso, ele troca fácil, tranquilo e sossegado. Eu vou fazer, então, esse método de troca. Então, a gente vai fazer com que ele troque. Vamos ver como que eu posso fazer para trocar alguma coisa de lugar. Para trocar uma coisa de lugar, a gente tem que fazer ele estático, então tem que ser static. A gente tem que fazer ele void, porque ele não vai devolver nada, então não precisa ser inteiro. É void e beleza. A gente vai fazer ele trocar as coisas. Primeiro, lembrando que esse cara daqui é um array, então é um array. Esse cara é uma posição, então é inteiro. Esse cara é uma posição, é inteiro. Eu vou trocar os nomes, porque eu acho que D para, eu acho que vai ficar melhor, não vai? Posição inicial, origem, destino. Eu vou usar ID, D e para, eu acho que fica melhor. Ó. Trocar D para algum local. Então, no vetor, ele vai trocar dessa posição para essa posição. Acho que é interessante.
D, para. É isso daí que eu quero. Como que eu vou fazer para montar essa troca, né? Eu vou fazer um processo assim. Eu vou explicando como que a gente faz uma troca, né, entre dois recipientes. Eu pego dois recipientes, vamos imaginar, né? São dois recipientes, que são as duas posições do vetor. Vou chamar de jarra com água e jarra com óleo, porque não se mistura. Água e óleo. Duas jarras de mesmo tamanho, contendo 1 litro de cada um dos líquidos. Beleza, estou em cada mão segurando uma de água e outra de óleo. Beleza? Eu quero inverter o conteúdo dessas duas jarras. Se eu pegar a jarra de óleo e jogar por cima da de água, eu vou acabar perdendo um dos líquidos. Quando eu devolver essa daqui ficou vazia, o líquido estava perdido e a gente ficou somente com o líquido que estava aqui. Para que eu possa trocar o conteúdo de duas jarras, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter um recipiente temporário. Então, eu pego, por exemplo, o óleo, despejo nesse recipiente temporário. Essa jarra agora, ela ficou disponível para receber. Guardei aqui o óleo. Peguei a jarra de água, despejei lá no óleo. A jarra de água ficou vazia, a jarra de óleo agora tem água. Pego o recipiente temporário e jogo o óleo que estava nele na jarra que tinha água, que agora está vazia. No final, o óleo passou para essa jarra e a água passou para essa. Esse é o processo natural de troca. Só que eu posso também imaginar o seguinte: eu quero trocar essas duas jarras o conteúdo dessas duas jarras. Eu tenho aqui água, tenho aqui óleo, beleza? Peguei aqui dois recipientes, um para eu colocar água, outro para eu colocar o óleo. Eu peguei essa daqui, despejei o óleo aqui, peguei a água, despejei aqui. Elas estão prontas para receber. O que, que eu faço? Eu pego esse cara daqui, despejo lá, e esse aqui eu despejo aqui. Pronto. Essas duas jarras foram invertidas. É mais simples do que aquele processo que eu falei. Coloca num, aí você passa para o outro, pega esse e coloca para cá. Agora, eu passo para cá e devolvo invertido. Eu acho mais tranquilo, minha opinião, né? Eu gosto dessa técnica de devolver invertido e não é uma perda, né, considerável. Acho que acaba ficando muito irrisório esse processo de utilizar dois recipientes temporários. Vou criar, então, já que os nossos dados são inteiros, o vetor é inteiro, então os dados são inteiros, vou criar aqui posição D, vai receber o vetor na posição D. Int posição. Da onde que surgiu? Já entendi. Posição para vetor na posição para. Então, o D e o para, né? A gente consegue colocar esses caras aqui todos bonitinhos. E aí, cada uma recebeu lá. O D foi para a posição D, o para foi para a posição para. Beleza. Agora, o que, que eu preciso fazer? Trocar os dois de posição. Então, vou falar aqui o meu vetor na posição D vai receber o posição para. E o meu vetor na posição para, que é a minha posição destino, né? Vai receber aqui posição D. Ele recebe o invertido. Ele trocou, né? Fez literalmente a troca das posições dos nossos elementos. Pá, mandou para fazer aqui a troca. Eu acho que isso daqui finalizou. Se tudo correu bem, ele ordenou. E aí parece que é uma coisa meio absurda, né? Você falar que parece que ordenou. Eu falo para você que eu acho que ordenou. Vamos ver, compilando o programa para ver se aqui ordena mesmo. Que parece que não ordena, né? Eu tenho essa impressão sempre, né?
E olha que legal. Ele ordenou. Lindo, né? Olha lá que legal. Como é que é? Volta ali no código aqui. Eu sabia. Vou deixar esse cara aqui, ó. Eu comecei a fazer a ordenação. Ele tá varrendo todo mundo, então ele tá indo dessa posição até essa posição. Aí eu chamo o busca menor. Ele descobre quem que é o menor desse conjunto de elementos. Beleza? Busca menor nesse conjunto de elementos. Quando ele descobre quem que é o menor, ele descobriu quem que é o menor, ele vai trocar com a posição atual. Qual que é a posição atual? Ele está na posição 0. Então ele troca com a primeira posição. Está aqui. Quando ele executa de novo esse laço daqui, ele vai testar agora esse conjunto de elementos. Então, a posição atual agora é o 40. Ele vai pesquisar do 40 até o término. Manjou? Eu estou diminuindo toda vez, ó. Ele está pesquisando do início, ele pesquisa do 0 até o final. Depois eu pesquiso do 40 até o final. Depois eu pesquiso do 4 até o final. Depois eu pesquiso do 64 até o final. E aí depois ele está executando esse cara daqui que a gente vai tirar ele dessa jogada já já. Né? A gente não vai precisar testar ele. E aí o que a gente está fazendo? Cada vez que ele vai diminuindo e ele acha o menor dos elementos, ele vai colocar exatamente na primeira ocorrência dele. Se eu estou analisando os 5, dos 5 elementos, eu achei quem que é o menor deve entrar na primeira posição. Vamos ver essas trocas acontecendo. Eu acho que é legal a gente ver as trocas acontecendo, né? Deixa eu colocar aqui para ele mostrar as trocas. Aqui eu acho que vai mostrar. Deixa eu ver. Imprime o vetor. Imprime o vetor para a gente ver. Olha só que legal as trocas que vão acontecendo. Deixa eu aumentar para a gente visualizar melhor. Acontece exatamente isso. Ele pegou o 16, beleza? O 16 era o menor, ele foi procurando, ainda é o menor. Opa, descobriu que o 4 é menor, guardou o 4. Então, desse conjunto de dados aqui, ele descobriu que o 4 era menor. Quando ele descobriu que o 4 era menor, o que ele fez? Ele colocou o 4 na primeira posição. Então, ele inseriu o 4 na primeira posição e o 16 assumiu a posição do 4. Então, ele inverteu o 4 com o 16. Beleza? Invertido. Beleza. Tá lá. Joia. Então, ele selecionou o menor e colocou o menor na primeira posição. Selecionou o menor desse conjunto todo e colocou na primeira posição desse conjunto, que é essa. Colocou aqui. Agora, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar nesse outro conjunto. Então, ele já sabe que o primeiro elemento é o menor. Então, ele vai procurar desse em diante. Desse em diante, ó só que bacana. Ele vai identificar que o 16 é o menor. Então, ele vai colocar o 16 na primeira posição desse conjunto, que é exatamente no lugar que está o 40. E vai passar o 40 para o lugar que estava o 16. Ele trocou os dois de lugar. Olha lá. Colocou o 16 na primeira posição, colocou o 40 na posição do 16. Beleza. E agora eu tenho 4, 16, 40, 64 e 30. E agora ele sabe que esses dois daqui estão ordenados. Então ele vai pesquisar em cima desses daqui. Está pesquisando em cima dos 3 últimos. Dentro desse conjunto, o menor é o 30. Olha lá, 40, 64, 30. 30 é o menor. Então, ele vai pegar o 30, colocar aqui na posição do 40, vai pegar o 40 e colocar na posição que estava o 30. Ele trocou os dois de lugar, que é o objetivo nosso da troca, era isso, né? Colocar lá os dois, um em cada lugar. Trocou. Feito isso, ele garante que os 3 primeiros estão ordenados. Ele seleciona esse último conjunto. Ele selecionou esse último conjunto. Dentro desse último conjunto, o menor é o 40. Então, ele vai pegar o 40, vai colocar no lugar do 64. Então, ele pega o 40, coloca no lugar do 64. Pega o 64 e coloca no lugar do 40. Ele troca os dois de lugar. Trocou os dois de lugar. Agora, ele tem esse conjunto todo garantido aqui que está ordenado. O que ele faz de novo? Ele vai pegar o 64 e ele vai localizar quem que é o menor. Quem que é o menor? É 64. Então, ele vai pegar o 64 e colocar no lugar do 64 e finalizar o processo.
Ele está executando desse jeito. É esse o processo. Não é Deixa eu ver idiotice o minha troca falar aqui. isso, não. Troca. Ó, dá para ver os dois, né? Troca. Ele troca um com o outro, literalmente. O que está no D, eu fiz isso Vai aqui, pro ó. para, o que tá Tá no desse para vai jeito. no D. Eu coloco o temporário e devolvo assim. Tá trocado. É o que ele fez, né? Viu que trocou? Trocou. E por incrível que pareça, eu selecionando o menor e colocando dentro da primeira posição que eu tenho analisado, ele ordena? Ele ordena. E esse algoritmo ele se chama ordenação por seleção. Ó, que legal. É esse realmente o nome desse algoritmo. Ordenação por seleção. Obviamente, a gente está fazendo um passo a mais. Por que, que a gente está fazendo um passo a mais? Porque eu garanto para você, e eu estou falando que isso aí é verdade, que eu não preciso passar por todos os elementos. Quando eu falei aqui do processo de ordenação, eu falei que você vai ordenar somente esses 4, porque, por lógica, o último vai ser o maior. Então, quando sobrar um, eu não preciso fazer nada. O último eu não vou mexer. Então, eu mexo somente nos 4. Ou seja, quando eu estiver montando esse algoritmo daqui, a ideia é eu não chegar até o final. Vou fazer então aqui ao menos 1. Na hora que eu estiver ordenando, eu vou do início até o término menos 1. Né? Excluso. Eu não preciso chegar até a última posição do array. Eu preciso chegar até a penúltima posição dele. Então, eu estou chegando até a penúltima. Vou executar. Né? Vou executar esse código daqui. Compilou, rodou. Vamos ver a diferença. É uma diferença muito, muito sutil. Então, deixa eu colocar aqui para o lado para a gente ver. Olha lá, o nosso processo de ordenação e o nosso processo de troca. Tenho todo mundo. O que eu achar menor nesse conjunto entrará na primeira posição desse conjunto. Beleza? Beleza. Quem que é o menor? É o 4. O 4 vem para cá no lugar do 16, que é o primeiro. O 16 vai para o lugar do 4. Ele trocou, ó. O 16 veio para o lugar do 4 e o 4 veio para o lugar do 16. É o processo de troca. Agora eu vou pegar e vou fazer o teste para o próximo conjunto. Perdão, para o próximo conjunto, nessa linha daqui. São esses dados. Dentro desse conjunto de dados, a minha primeira posição é aqui a posição 1, que é a posição do 40. Agora eu vou descobrir quem que é o menor desse conjunto. Descobri o 16. O 16 vai para a primeira posição e o 40 vai para a posição do 16. Trocou. Agora eu vou analisar esse conjunto de dados. Dentro desse conjunto de dados, o menor é o 30. O 30 vem para a primeira posição, que é o 40, né, que está lá no 40. O 40 vai para a posição que estava o 30. Ele trocou esses dois. Agora eu vou testar esses dois daqui. Estou pegando esse último conjuntinho de dados. Peguei este último conjunto de dados. O menor é o 40, ele pega o 40, coloca no lugar do 64, que é o primeiro desse conjunto, e pega o 64 e coloca no lugar do 40. Beleza, ele acabou de entregar isso daqui ordenado. E essa impressão que sai aqui novamente é a impressão que está aqui fora, ó, é essa daqui. Porque essa penúltima impressão é a impressão que a gente fez aqui, ó, dentro do troca. Só para registrar que era isso daí. Se você quiser ver, eu vou até fazer uma brincadeira só para você ver que está acontecendo dentro do troca. Fazer um system.out.print. E aí a gente vai imprimir, sei lá, vou colocar aqui, ó, só para saber que está dentro do troca. Tem um sinalzinho ali. Vou só finalizar esse cara, executar de novo, compilou, executou, e olha lá, isso daqui é impressão de dentro do troca. Então,
Todas essas impressões são após acontecer a troca. Então, eu vou fazendo aqui o processo de ordenação. Quando ocorre a troca, eu imprimo. Ocorreu a troca, eu imprimo. Ocorreu a troca, eu imprimo. Ocorreu a troca, eu imprimo. Mostro o vetor impresso ordenado. Pronto. Isso daqui é o log nosso, né, das trocas que foram ocorrendo. O processo de seleção é esse. Eu olho todo o conjunto, seleciono o menor. Achei quem é o menor, coloco na primeira posição do conjunto. Vou e analiso agora todo esse conjunto menos o primeiro. Por quê? Porque o primeiro elemento já está ordenado, né? Aí, mesma coisa, descubro quem é o menor, coloco na primeira posição desse conjunto. Descubro quem que é o menor, coloco na primeira posição desse conjunto. Descubro quem que é o menor, coloco na primeira posição desse conjunto. A última posição eu não preciso fazer. Por isso que eu coloquei esse menos um, né? Esse término menos um aqui é justamente que eu não preciso pegar e tentar pegar esse cara e trocar ele com ele mesmo. É desperdício de uma busca, de uma troca. Vou estar rodando isso daqui mais uma vez. Então, não é necessário rodar. Então, eu faço isso daí. Como funciona, então, esse algoritmo? Vamos lá, olha para a mão do tio. Deixa eu parar de compartilhar para você ver a mão. Olha a mão, beleza? Tenho 5 elementos. Eu pego agora e falo o seguinte: eu olho entre os 5 elementos e descubro quem que é o menor. Peguei o menor, coloquei na posição inicial. Esse daqui foi para cá. Então, esse cara, ele já está fora, está ordenado. Falta eu olhar esse conjunto daqui. Dentro desse conjunto daqui, quem que é o menor? Descobri que é esse o menor. Pego ele, coloco na primeira posição, pego o que estava na primeira posição, coloco nele. Esse cara daqui está ordenado. Então agora eu tenho esse conjunto daqui por ordenar e esse conjunto daqui ordenado. Pego o primeiro, o segundo, o terceiro, vou testando. Quem que é o menor? Sei lá, o último. Pego ele, coloco na primeira posição desse conjunto. Pego o que estava aqui, coloco lá na posição que ele estava. A partir desse momento, esses 3 daqui estão ordenados, esses 2 ainda não estão. Vou olhar esses 2. Descubro, por exemplo, que está na ordem. Esse daqui eu pego e coloco ele na mesma posição que ele estava. Beleza. Esse cara agora está ordenado. Em consequência, esse daqui é o maior. Já que ele é o maior, se todos esses são menores que esse aqui é o maior e ele está na última posição, ele já está ordenado. Pronto, acabou meu algoritmo. Todos os 5 elementos ordenados. É essa a grande sacada da seleção, né? A ordenação por seleção, ela faz isso. Ela olha todo mundo, descobre quem é o menor, coloca na primeira posição. Olha o conjunto restante, não ordenado, descobre quem é o menor, coloca na primeira posição desse conjunto. De quem é o menor desse conjunto, quem é o menor desse conjunto. Quando sobrar um, sobrou o maior, eu não preciso olhar ele. Então a gente faz o esquema de ordenação por seleção dessa forma. Como eu disse, é um algoritmo bem simples. Ele só precisa ser entendido os passos. Na próxima aula, eu vou executar esse algoritmo, passo a passo com vocês, colocando valores no que está passando aqui para a gente entender. Então, eu quero mostrar com valores, né? O que está acontecendo, o que tem aqui dentro do menor, o que tem dentro do atual, qual que é o conjunto de dados que eu estou passando, de qual posição a qual posição que está indo. Então, eu quero passar esse tipo de informação. Coisas que você precisa guardar como informação valiosa. Eu falei que a última posição, ela não precisa ser ordenada. Então, eu tirei a ida até a última posição. Isso é uma coisa. A gente faz passagem de objetos por referência e não por valor. Não é uma cópia do valor. É uma referência à mesma instância. Qual que é a instância? É essa daqui. Essa daqui é a instância, a gente tem a referência professores para essa instância. A gente tem agora a referência vetor para essa instância. Quando eu passo de novo aqui, esse cara recebe, isso aqui é uma outra referência para essa mesma instância. Então, eu estou criando várias referências apontando sempre para o mesmo local, para o mesmo conjunto de dados. Isso daí é orientação a objetos. E graças à orientação a objetos, eu não preciso, por exemplo, retornar esse array e atribuir isso daqui de volta. Por quê? Porque já está tudo certo.
Outro passo importante que vocês devem ter percebido, eu criei tudo por métodos. Por quê? Porque um problema de ordenação é complexo. Então, quando eu vou ordenar alguma coisa e é um problema complexo, tentar solucionar todo o problema é difícil. Eu fiz primeiro a ideia inicial do que ia acontecer, montei o método de impressão, falei, vou ordenar. Aí eu falei para você, ó, para ordenar eu faço isso, mas eu tenho que descobrir quem que é o menor. Então, busca menor. Depois eu faço a troca. Então agora eu vou resolver como que eu faço a troca e depois como que eu vou buscar o menor dos elementos. São pequenos processos. Esse busca menor você já fez, você já tinha executado isso daqui. As duas novidades de hoje foi exatamente essa ordenação e essa troca de elementos. A troca de elementos a gente já fez muitas vezes nas listas do segundo semestre, né? A gente tinha ordenação lá na lista de vetores. É para ordenar um elemento. Esse aqui é o processo de troca mais simples que a gente tem. Eu só não quis usar uma variável temporária, porque eu poderia pegar esse cara, passa para o temporário, pego esse, passo para cá, pego esse, passo para cá. Beleza. O que eu fiz? Esses dois aqui, eu passo para cá. Pego isso aqui, faço isso aqui. Eu acho que é mais rápido, entendeu? É esse o processo. Então, essa brincadeira de fazer essa troca, eu acho bem legal. Deixar aqui o código para vocês darem uma olhada. Já está disponível para vocês. Diga, Luquinha. Senhor, só por curiosidade, desse jeito que está sendo feito passagem por referência, seria mais performático do que copiar o valor em memória, mais valores em memória, do que acessar somente um? Então, objetos são passados por referência no Java. Variáveis Sim. primitivas são passagens por valor. Uhum. Mas aí, É, tipo, disso que você comentou, que a gente está usando orientação a objetos, que automaticamente a gente está fazendo é, passagem por referência. Mas se a gente estivesse reatribuindo esse valor, aí ficaria seria lento. alguma... Aí ficaria lento, entendi. Ficaria lento. Por quê? Porque você tem que copiar. Uhum. E aí o processo de copiar ele todo, imagina, você tinha que fazer uma cópia dele para dentro e depois uma cópia dele para fora. Isso daí é custoso. Isso custa. O que pode fazer é você devolver o array. Então eu posso devolver o array e aí eu estou mudando as referências. Eu mexo nele aqui dentro e eu reatribuo a referência atualizada. Mas como a orientação a objeto já nos provê isso, eu não preciso fazer, né? É essa a grande sacada. Na linguagem C, você teria que fazer passagem de. Como que é Ah, esqueci o termo na linguagem C, meu Deus. Por ponteiro. Então você teria que fazer a passagem do vetor por ponteiro, para que ele pudesse alterar ele e mudar lá fora. Que aí o ponteiro faz a passagem por referência. Se não, você ia passar uma cópia. Aí passou uma cópia, você vai lidar, mexer com ele ali dentro, e aí quando você devolver, você tem que fazer a reatribuição. E aí você vai ter que reatribuir tudo. E aí tá lascado. Aí é Legal, copiar todos os valores, não tem o que fazer. top. Crianças, um beijo para vocês, tudo de bom. Se tiver alguma dúvida, estou aí à disposição.